olhar amoroso de Maria de Nazaré encontre abrigo em nossos corações. O amor de Maria é uma coisa que constrange a gente, né? Eu lido dentro da casa espírita há algum tempo. E todas as vezes que eu vou a uma casa, eu sinto tão presente o amor da espiritualidade que eu tenho medo de entrar na mesmice, sabe? A gente, quando frequenta uma casa por muito tempo, a gente entra naquela fase, sabe, do automatismo, e a gente não permite perceber o amor e o carinho da espiritualidade. Até eu começar a ficar com o cabelo branco, eu achava que eu era duro na queda, mas hoje eu vejo que não. Se eu tiver com vontade de chorar, eu choro, sabe? Porque é uma energia tão boa, sabe? Porque a nossa irmã Maria Angélica, ela não escolhe a quem amar. Ela não vê a casca, não vê a gente externamente, ela vê a gente por dentro. Ela vê a gente por dentro. Emmanuel fala para nós, no livro Caminho, Verdade e Vida, que se Jesus não acreditasse no nosso processo de progresso moral, ele não teria vindo à Terra. Para quê? Vir aqui, enfrentar as dificuldades de um espírito crístico que não tinha nenhuma necessidade de passar pelas dores da encarnação. Para que vir aqui? Só para mostrar que ele é um Cristo, alcançou o grau máximo de perfectibilidade? Não. Ele veio para dizer para a gente que ele confia na gente. E tendo esse entendimento que Emmanuel nos traz, eu não duvido que Maria Angélica pense diferente. Quando olha para cada um de nós, dentro das nossas dores, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos intermináveis, né? Depois que inventaram o porquê, a gente não se preocupa, não se contenta mais com uma definição mais suave. A gente sempre quer mais, sempre acha que a mensagem não está adequada. Ser bom não depende do que, não, eu quero ser bom. A bondade é algo que vamos desenvolvendo naturalmente. Alguns de nós acreditam que sejamos avós. A gente precisa de ouvir do neto "eu te amo" para nós amarmos eles? Não. É secundário. É secundário. Evidentemente que pai e mãe também têm esse sentimento aprofundado, mas eu digo com certeza, avô é um outro patamar, né? Não tem grau de comparação, não tem. Os meus piquerruchos lá, quando eu chego, que eu escuto aquela sinfonia de amor, "Oi, vovô", todos os problemas, não é a organização Tabajara, mas todos os problemas acabaram, né? Naquele momento. E é esse sentimento de bondade que a mensagem de hoje nos trouxe. Sabe, aquela coisa natural, você olhar para alguém do lado e, assim, não do lado não, para trás, né? Eu não conheço, mas vou dar um sorriso. Sabe? É isso que Maria Angélica, porque eu posso dizer para vocês, tem hora que médium é um bicho fofoqueiro, porque ele vê certas coisas e não contenta, né? Acaba falando, né? A gente chega aqui, tem os irmãos trabalhadores de Maria Angélica nos recebendo com um sorriso. Eles não estão preocupados com as nossas mazelas diárias, eles nos recebem com um sorriso, como a dizer, você é o prêmio de nós, trabalhadores espirituais. É muito bonito isso, sabe? É muito bonito quando a gente chega na nossa casa e sente esse calor de amor que a gente recebe. E, evidentemente, na maioria das vezes, a gente não está meio atravessado na vida, né? Ainda mais um fim de semana, uma segunda-feira de manhã, o nosso compromisso de vir à casa nem sempre vem com aquela alegria esfuziante, mas a gente vem pelo compromisso, mas sai daqui infinitamente melhor. Infinitamente melhor, sabe? O trânsito já não faz tanta
dificuldade. Eu costumo dizer, quando alguém está com muito pressa na minha frente, me dá fechada, eu falo que está atrasado para o culto no lar. Então, porque aí eu parei de ter aquela implicância, né? Está vendo que não? Absurdo, pressa é essa? Não, está atrasado para o culto, né? Dependendo se for alguém de uma certa idade, eu falo que é palestrante, vai chegar atrasado. Então, a gente tem que ter uma tendência natural de amenizar os problemas, senão a coisa fica massificada, e aí pronto. Chega numa sexta-feira, você já dá bom dia, você já rosna. Então, não. A mensagem do Evangelho, o título é Boa Nova, porque Jesus fala para Barnabé, lá no Boa Nova, ele fala como que o Evangelho, que é Boa Nova em grego, viria trazer tristeza. Não, é alegria. A alegria. O Evangelho, na minha atual existência, representa a alegria de estar encarnado. E essa alegria, nenhum problema tem capacidade de tirar de mim. Nenhum problema. Você pode ver, quando a pessoa fala assim, já estou cansado dessa vida, né? Que Deus me leve logo. Fica doente, corre para onde? Para o médico. Então, não está tão cansado assim, né? Se tivesse cansado, não vou procurar nada. Vou ficar em casa deitado, não quero comer nem beber nada, porque eu quero ir embora. Duvido. Então, a gente não tem esse cansaço absurdo. Sabe por quê? Emmanuel, de novo, fala para a gente, no A Caminho da Luz, que 1/3 dos espíritos agregados ao progresso do planeta estão encarnados. Então, se somos quase 8 bilhões, entendemos que possa existir, no mínimo, 20 bilhões na espiritualidade, querendo encarnar. Hoje em dia está difícil encarnar. Está difícil. O meu enteado, ele namora uma menina há 4 anos. E aí minha esposa perguntou, e Felipe, vocês estão pensando, o que vocês estão organizando para casar? Ô mãe, a gente não conversa sobre isso, não. Ela, mas como assim, Felipe? E um filho, né? Para quê? Então, a mocidade hoje está muito limitada. Quando tem um cachorrinho, manda castrar, para não correr risco, né? Tem um petzinho, né? Então, está difícil. Se está difícil o retorno à vida física, por que a gente não vai aproveitar agora que já está aqui? Sabe? Valorizar essa bênção inigualável de Deus, nos dando a oportunidade de retornarmos ao campo físico, e aqueles que ainda têm a presença física de papai e mamãe, se eu tivesse com meus pais ainda na matéria, com o conhecimento que eu adquiria, eu beijaria as mãos dele todos os dias, em forma de gratidão, porque receber um espírito igual a mim é muita misericórdia. Tenho consciência disso. Não caiam na besteira de perguntar isso para papai e para mamãe. Não caiam, porque eles vão mentir e vocês vão pensar que é verdade. Então, se a encarnação está tão difícil, por que eu vou perder tempo nas picuinhas do dia a dia? Eu tenho certeza que é assim. Daqui a 1 hora, tua certeza muda, porque o mundo é de progresso. A existência física é um progresso constante. E nesse progresso constante, Kardec faz uma pergunta aos benfeitores da humanidade, lá na Lei de Adoração, ele pergunta se o homem pode almejar a felicidade na Terra. E os benfeitores falam, não, está escrito lá em Eclesiastes, a felicidade não é desse mundo. Mas Kardec, não contente, falou assim, mas podemos almejar momentos felizes? Se Kardec faz a pergunta hoje para o Evaldo, eu falo, vem para Maria Angélica que você vai saber que é um sentimento de felicidade, mesmo que seja momentâneo, porque ainda não temos condições de mantermos um ambiente de felicidade íntima. E os benfeitores respondem a Kardec, o homem ele só é feliz quando pratica a lei de Deus na sua integralidade. Dela se afastando, ele é infeliz, e na sua infelicidade pratica o mal. Olha a consequência de você se sentir infeliz. Você vai fazer o mal.
para você mesmo ou para outros, o que é mais complicado ainda. Porque quando você faz o mal para você mesmo, é uma responsabilidade, é uma conta que você sabe que você vai ter que pagar. Agora, quando você faz para o outro, aí a encrenca é maior. Então, a possibilidade de sermos felizes, e eu falo isso para vocês com convicção, aproveite o máximo que podem de estar aqui dentro. Aproveitem o máximo, porque aqui dentro a ambiência é maravilhosa. Se você tem alguém que você tem uma dificuldade de entendimento, traz aqui para dentro. Aqui dentro é capaz de perdoar. Lá fora a gente morde, mas aqui dentro a gente é capaz de perdoar pela ambiência que a espiritualidade amiga nos oferece. Nessa percepção dessa oportunidade, nós estamos no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 4 da segunda parte, que fala em encarnação, né? Tem negócio a ver com o Livro dos Espíritos também, lá na 132, mas estamos no Evangelho, capítulo 4, no item 24 a 26, que fala sobre o limite da encarnação. Quando nossos filhos são pequenos e repetidas vezes perguntam a mesma coisa, a gente perde a paciência de responder. A gente responde tantas quantas vezes for necessário. Às vezes até dormindo a gente dá a resposta, né? O limite da encarnação, ele não existe a partir do momento que o meu entendimento ainda não foi completado pela prática do bem. Eu só vou me libertar do processo reencarnatório aqui na Terra, nessa forma ainda conturbada da existência física, quando eu entrar no processo natural do amar o próximo como a mim mesmo. Não é uma exigência da lei, é um cumprimento da lei. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Está ruim para o meu lado. Para herdar a terra, o que Jesus está falando? Para que você tenha a garantia de retornar ao plano físico aqui na Terra. Mas, Valdo, aqui na Terra, no Rio de Janeiro, tanto lugar melhor, né? Podia nascer em Londres. Tu já nasceu lá, é que tu não merece mais lá, veio para cá, entende? Aqui é o refúgio de espíritos recalcitrantes no bem. É isso que falam para a gente lá. Emmanuel fala isso para a gente no Caminho da Luz. Ele fala, eu gosto muito desse livro, que ele nos dá um choque de realidade diante da nossa real necessidade. Sabe? Tem pessoas que falam assim, eu não troco o Rio de Janeiro por nada. Você olha para ele como se ele fosse uma pessoa com uma debilidade mental acirrada. Não é? Porque você conhece as possibilidades de outros lugares, mas você vai para lá e os problemas acompanham, porque o problema não está aqui, está em você. Sabe? A dificuldade da nossa encarnação não está estabelecida pelo ambiente que nós estamos inseridos. Diz a sociologia que o homem é produto do meio. Kardec diz que não. Na Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, ele diz que o homem é influenciado pelo meio, mas tem a liberdade das escolhas de acordo com seus interesses. Então, se eu sair daqui do Brasil e morar lá na Finlândia, Deus me livre, mas se for para lá, eu vou levar os meus problemas para lá, porque o que está ruim não é o ambiente, mas a minha intimidade. Então, a gente sabe disso, né? No mundo dinâmico, a gente muda de emprego, muda de cidade, muda de marido, de esposa, mas a história fica circulando ao entorno de nós. A minha mãe dizia que tem determinadas pessoas que têm o dedo podre para escolher marido ou esposa, né? Não é não, gente. É a condição íntima de cada um. Como a gente não quer mudar o nosso interior, nós vamos continuar assessorado por aquilo que nós buscamos. Então, não há limite para a encarnação, uma vez que o processo reencarnatório tem o direito de não concordar, mas faz parte da misericórdia de Deus. Porque, como disse o irmão na mensagem, por que você vai criticar o outro se o outro está no seu melhor momento? Olha como é que a nossa dificuldade de enxergar é tão grande, não é? Que às vezes eu olho assim para o meu cunhado e eu falo, está no melhor momento. Deus me livre!
encontrar ele, não é, Zé Luiz? Não é? Zé Luiz fala isso com frequência. Sabe, imagina num pior momento como estaria. Mas a mesma percepção tem de mim também. Não é só você olhando, não, Zé, é tu também. Tá? Porque o princípio, que Joana de Ângeles fala para a gente no Homem Integral sobre o reflexo do ego? Eu só identifico o erro do meu semelhante a partir do momento que ele ainda grita dentro de mim. Sabe? Alguém sabe aqui o que é felicidade plena? Não é teorema de Chutágoras, entendeu? É afirmação. Felicidade suprema é o que Jesus vive, não é? Tu imagina como seja? Eu não tenho a mínima noção. Mínima, porque ele é um Cristo, eu sou um espírito em prova e expiação. Então, esse limite de encarnação, os espíritos falam a Kardec, a bem dizer, a encarnação não tem limite. Encarnação, ou seja, é o primeiro processo naquele planeta que você, espírito, está associando à sua trajetória. Eu gosto de fazer uma associação com a Bíblia. Eu sei que aqui, Regina, todo mundo estuda a Bíblia. Eu vou falar só para lembrar o povo, tá bom? Eu sei. Lá na Bíblia, no capítulo 1 da Gênesis, no versículo 26, Moisés grafou assim: depois de Deus fazer céu e terra, né, luminares, tudo, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. No capítulo 26. Beleza. No capítulo 2, versículo 6, está escrito assim: juntando do barro, deu forma ao homem e soprou nas suas ventas, e o homem tornou-se ser vivente. Olha a beleza que a doutrina nos esclarece. Capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a criação do espírito. Até o espírito ter condições de encarnar num corpo físico, levou do capítulo 1, versículo 26, ao capítulo 2, versículo 6. Isso, em termos de Gênese histórica, de Gênese do progresso, são vários bilhões de anos. O que lá vem Emmanuel de novo para a gente nos ajudar? Emmanuel diz que durante o processo de amalgamento da massa ígnea que saiu do Sol, produzido pelas mãos bondosas de Jesus, foi moldando o planeta até que houvesse condições para que a vida humana se estabelecesse na Terra. Para nós, na caminhada, na trajetória do Espírito, algo em torno de 2.500.000 anos atrás. O princípio espiritual se estabelecer na Terra. Por quê? Porque já havia, no ambiente espiritual do planeta, a associação dos espíritos que aqui encarnariam, ou seja, nós. Ainda num processo de resfriamento, congelamento, resfriamento de novo, aquecimento do planeta, é o capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, simples e ignorante. O ignorante a gente entende na boa, porque várias vezes a minha esposa me chama de ignorante, que ela não assiste a palestra, queira Deus. Né? Ela não veio, eu posso falar. Mas o simples, a gente tem dificuldade de entender o que é esse simples. O ignorante é a ausência de conhecimento em todos os aspectos. Agora, o simples é a unicidade. Você é um ser único. Tem meninas aqui, jovens, eu vou falar uma coisa, eu sei que vai traumatizar, mas não tem alma gêmea. Tem alma algemada. Gêmea não. Metade da laranja é Fábio Júnior que tem, não somos nós. Porque pela essa unicidade, a simplicidade que nós fomos criados, Deus quer dizer o quê? Que a sua capacidade criadora é inimaginável para todos nós. Então, somos únicos mesmos. O que dá aparência de proximidade é o aspecto físico, mas caso vocês não saibam, vão ter que largar isso no cemitério. Para cremar ou para enterrar. Não tem jeito. Agora, você, ser imortal,
princípio inteligente do universo, é pela eternidade afora. Então, quando nós entramos nesse processo de adequação da nossa experiência física num planeta, pela primeira vez, é encarnação. E não existe limite para encarnar, por quê? Porque é o único meio pelo qual testaremos a nossa capacidade de melhoramento íntimo. Uma frase, uma filosofia que não está na Bíblia, mas se adequa em relação ao livre-arbítrio: vá, proceda como entender, mas irás receber como fizer por merecer. E não dá para culpar ninguém, não podemos associar que a minha atitude indevida, a justificativa é que fulano me provocou, fulano me levou. Não, nós somos espíritos com liberdade, como diz Kardec, se o espírito tem liberdade de pensar, tem de agir. Kardec pergunta aos espíritos: é possível que alguém se veja envolvido por assistências inferiores, não conseguir resistir à prática do mal? Os benfeitores falam que não há ações irresistíveis. Não há. Arrastamento irresistível. Não, obrigado, Vera. Não há. Não há isso, porque todas as minhas ações são frutos da minha vontade, do meu desejo, do meu querer. Então, a encarnação não existe limite. Evidentemente que nós poderíamos, ao invés de optar de nascer em países do primeiro mundo, a gente podia optar de nascer em Saturno, né? Saturno é uma maravilha. Maravilha, é tão bom que tem grandes avatares da humanidade que lá estão encarnados. Lá, a infância dura 6 meses. Olha que maravilha! Aquelas noites mal dormidas, intermináveis, né? Troca a fralda, faz mamadeira, bota para rotar, né? 6 meses. Em compensação, a vida média dos habitantes gira em torno de 500 anos. Tem gente com 30 que não aguenta mais viver. 500 anos. Olha a capacidade de progresso moral a partir do momento que você vai tendo discernimento do teu entendimento. Ah, Valdo, lá é melhor do que aqui? Não, eles alcançaram por méritos essa situação, como nós também iremos alcançar. Há quem duvide que o planeta entrará no processo de regeneração. Por quê? Porque esse que duvida, ele não faz nenhum esforço para se regenerar. Para que o plano entre no processo de regeneração, eu vou ter que gostar o máximo possível de todos, porque é a proposta de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A proposta é do Mestre. Então, não existe a possibilidade de limitar uma encarnação, porque nenhum espírito consegue fazer o progresso necessário em uma única experiência. Fala-nos novamente Emmanuel, que numa galáxia, que é composta, a nossa galáxia, sabemos hoje que é uma galáxia anã, tem cerca de 200 bilhões de estrelas e uma infinidade incalculável de planetas. Mas a vontade criadora do Pai, ele permite que um espírito inicie a sua trajetória numa galáxia e chegue à condição crística numa galáxia. Ou seja, nós temos que tirar aquele mito de que Jesus é Deus, porque Jesus é um Cristo, algo inimaginável para nós. Mas, certa vez, perguntaram a Chico: Chico, Jesus é o único Cristo conhecido? O único Cristo que existe? E Chico, daquele jeito bem simplório: que nosso Senhor Jesus Cristo me perdoe. Jesus é o Cristo planetário, mas o nosso sistema solar há de ser regido por um Cristo mais experiente. Então, o nosso sistema solar, e já diz isso também, eu estou repetindo muito Emmanuel, gente, mas é minha escola, me perdoe. Mas Emmanuel fala que o Sol é o local adequado para a reunião de espíritos puros a fim de ditar os rumos do progresso do sistema planetário que o Sol representa. Então, inúmeros Cristos pelos multiversos
afora, reúnem as condições para nos oferecer a possibilidade do nosso crescimento. Então, se a possibilidade fosse limitada, no caso da encarnação, estaríamos sendo tolhidos na nossa possibilidade de mudança. Por isso que Emmanuel fala, e o benfeitor que nos trouxe a mensagem fala, que nós temos a possibilidade da mudança constante, diária. Quantas vezes a gente acorda, tudo mais ou menos organizado, e você vai para a tua higiene pessoal, quando chega na frente do espelho, você fala assim, cara, tu está mudando mesmo. A gente custa acreditar nessa possibilidade. Quando alguém fala, é que a gente acha que a pessoa ama a gente. Mas a gente sente essa possibilidade de mudança diante da misericórdia de Jesus, nos oferecendo inúmeras oportunidades. Kardec faz a pergunta que ele faz no Evangelho, é o Espírito de São Luís que responde. São Luís, o Iluminado, foi um imperador francês que mais proporcionou o progresso moral e intelectual da França, como nós tivemos aqui no Brasil, Dom Pedro II, não é? Como tivemos lá na Roma Antiga, Adriano, que era o imperador na época do nascimento do Mestre. Pela primeira vez, o templo de Vênus, em Roma, ficou vazio de oferenda naquele período que Jesus nasceu, porque a ambiência da terra se elevou a tal ponto que o homem perdeu aquela vontade belicosa. Então, tivemos vários momentos onde nós temos espíritos que nos orientam. São Luís era o protetor, mentor, anjo da guarda, a definição não importa, de Kardec, para a missão que Kardec desempenhou. E ele, o olhar muito abrangente em relação à lei de Deus, não é satisfação do homem, não é você falar o que o outro quer ouvir, é você falar aquilo que a proposta do Evangelho nos traz, porque é Jesus que diz, esclareça-te com a verdade que ela te libertará da ignorância, porque não é isso que Jesus fala para Pedro. Está lá Humberto de Campos, em Cartas e Crônicas, Pedro estava num pátio de Anás, vendo Jesus sendo chicoteado, colocaram a coroa de espinho. Pedro, antes da negação, Pedro olha e fala, como o homem é mau contigo, Senhor. Jesus, captando o pensamento de Pedro, olha para Pedro e mentalmente responde, Pedro, o homem não é mau, ele é ignorante. Essa é a capacidade de amar que nós precisamos desenvolver. Quando você vê uma atitude que choca a tua sensibilidade, ao invés de fazer coro por uma punição exemplar e até que volte a lei, a pena de morte, é você olhar e entender aquele irmão como um ignorante, que não conhece a felicidade de caminhar à luz do Evangelho de Jesus. Essa é a proposta. Então, aí Kardec pergunta, podemos entender que a encarnação, ele não está falando de reencarnação, está falando de encarnação, a experiência primeira na possibilidade do desenvolvimento moral e intelectual num corpo físico, sutil ou grosseiro, igual o nosso, mas é corpo físico. Ele diz, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. São Luís fala, a passagem do espírito pela vida corporal é necessária para que ele possa cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Essa separação que os benfeitores colocam, por quê? Você está enfrentando uma dificuldade de ordem material, emocional ou espiritual, concernente com um plano que nós estamos associados. Lembra que a felicidade não pertence a esse mundo?
Ela se aplica em vários momentos. Estamos enfrentando uma dificuldade. Quando você se rebela com a dificuldade, você transforma a prova em expiação. E não dá para culpar a espiritualidade por isso. Não dá, é uma decisão pessoal. Eu não aceito a prova que eu estou enfrentando, mas ela é necessária para o meu aprendizado, mas não aceito. Tem meio de pular a matéria? Você está na escola, na faculdade, no mestrado, no doutorado, não, essa é a matéria que eu não vou estudar. Você vai se formar? Não. Não, você precisa passar por todos os pontos que a tua escolha na escola ou na universidade que você fez. Então, a proposta da encarnação é que nós devemos, como diz os Espíritos, chegar à perfeição. Sabemos que é uma perfeição relativa, porque é perfeito só o Pai, uma perfeição relativa. E aí eu tenho a opção, porque é a lei de livre-arbítrio. Eu não aceito passar por isso. O isso não foge, não some, não deixa de existir. Você pode entrar numa alienação mental e você perder a conexão com as coisas da vida física. Pode? Pode. Sabemos que tem muitos irmãos que entram nesse processo, tanto pela via da ação espiritual, quanto pela a vontade própria. Mas não é assim que você irá progredir. A proposta de progresso que nos é oferecida é de enfrentar as dificuldades da vida física. A Vera que nos dirige, Regina que nos dirige, eu que estou falando, todo mundo tem dificuldade, tem problemas, tem preocupações, todo mundo. A gente não vive num mar de rosas. O que não fazemos é ficar naquela cantoria repetida de que, ó dor, ó vida, sabe? Nós, apesar de encontrarmos dificuldade na nossa trajetória, a gente levanta o narizinho e enfrenta. Certa vez eu passando por algumas dificuldades de diversas ordens, e aí me veio à mente aquela frase tão conhecida: não estou vendo luz no fim do túnel. Na mesma hora, eu não vou escutar espírito, não é legal não, porque você escuta o que não gosta, né? O que não quer. Na mesma hora, o meu mentor falou assim: é porque você é tão egoísta, mas tão egoísta, que só olha para o teu umbigo. Se você levantar o rosto, o olhar, você vai ver que no fim do túnel tem a luz de Jesus te aguardando. Foi duro, mas ajudou. Porque as dificuldades que eu enfrento, eu já não me coloco como um mártir do século XXI. Sabe? Aquele que tudo sofre, tudo de ruim acontece na minha vida. Se fosse verdade, você não tinha tempo de falar, porque estaria na gemedeira. E não é assim. Então, eu enfrento as provas que a minha necessidade programou para essa existência, para que eu transforme, não sei como faz, mas que transforme em missão. Porque Paulo de Tarso fala na carta aos, acho que é aos Romanos, mas lê as cartas de Paulo, são só 13, dá para ler rapidinho, porque ele diz: mesmo com os joelhos desconjuntados e a mão sangrando, levanta e serve. Ele não manda ficar na cama chorando, manda levantar e servir. Não é ser servido. Não, eu vou lá na casa de Maria Angélica porque ela tem que me ajudar. A gente é petulante, há de convir. Ela vai me ajudar. Aí você sai do jeito que entrou. A culpa é de Maria Angélica? Não, é minha. Porque eu não promovi a minha mudança, transformar a minha orelha, e a minha não é pequena, em parabólica da coisa boa. Sabe? Não é eu ficar analisando: meu Deus do céu, que bolsa feia é essa que ela veio hoje? Misericórdia, no brechique tem tão bonita. Tem o brechique, gente, tem que visitar lá o brechique, não é só a cantina, não. Você esqueceu de falar do brechique, né? Tem que vir, sabe? Não é você vir para cá para poder avaliar o outro e o que você não faz ou o que você não tem, não é isso. É você olhar como objeto de conquista o sorriso de Maria Angélica. Aquele sorriso assim: meu filho, continue, eu estou de mão dada com você. É esse o objetivo. Aí você transforma aquilo que era uma expiação em
missão. Exemplos temos? Temos, claro. Alguém aqui conhece Ivone do Amaral Pereira? 8 existências seguidas suicidando-se. 8. Chegou a um momento que Charles, junto com o doutor Bezerra, falou... Já? Passa rápido a hora, né? Poxa... Não posso falar isso, não. Fui brincar assim numa casa em Maricá, me deram um seminário de 4 horas. Quase desencarnei. É brincadeira, Regina, não é 5 minutos, tá bom. Mas doutor Bezerra, orientando Charles, fez com que o espírito que conhecemos como Ivone do Amaral Pereira saísse da Europa, que era uma reencarnação recorrente, para vir para o Brasil, porque livra-te dos ares, que eu te livrarei dos males, mas é uma vontade pessoal em atuação. E Ivone, quem conhece a história dela, não teve motivos para sorrir, antes para chorar, mas transformou a existência expiatória em missão gloriosa. Hoje, quando você fala em suicidas, você lembra logo de Memórias do Suicida, um livro basilar do conhecimento de você mesmo, para se prevenir contra essa trama tão dolorosa que é o autocídio. Então, existe possibilidade de mudarmos o nosso entendimento? Existe, sem sombra de dúvida. Podemos fazer dessa encarnação a que mais nos aproximará do ponto que almejamos? Podemos. Depende da espiritualidade? Não, de cada um de nós. É individual. É individual. A proposta de crescimento na presente existência, não há possibilidade de você colocar na mão de ninguém a tua felicidade. Se eu conquistar isso, eu vou ser feliz. Tu conquista e depois almeja outra coisa. Porque a minha esposa, o meu marido, o meu companheiro, a minha companheira, ele vai me fazer feliz. Não vai, você entra num processo de frustração. A proposta do Evangelho é a automodificação, a transformação íntima. É o que Kardec ouviu do Espírito de Verdade. O verdadeiro espírita, ele promove a sua transformação moral e o esforço que emprega em domar as más inclinações. É individual o propósito. Nesse aspecto, as minhas encarnações aqui na Terra ficaram sucessivas, que é a reencarnação, ou pluralidade das existências. Eu sei, falta pouco tempo, coisa assim, tipo de 1 bilhão de anos, eu vou melhorar. Mas o que é o tempo para o espírito que é imortal? Eu sempre faço uma comparação, para encerrar. A mosca adulta, ela dura 24 horas. Tenta chegar para a mosca, ela está pousada aqui, eu tenho 66 anos, ela, mentira, ninguém dura tanto. A questão do tempo é compatível com o meu grau de entendimento das oportunidades que Jesus nos oferece para o nosso progresso. Graças a Deus.